O que realmente aconteceu nos bastidores de um dos programas mais icônicos da televisão? Durante décadas, Audrey Meadows permaneceu em silêncio sobre seu tempo ao lado do explosivo Jack Gleason. Mas aos 73 anos, ela finalmente revelou o impacto emocional escondido por trás das risadas e aplausos. Esta é a história não contada de The Honeymooners e da mulher que carregou o peso da verdade mais sombria da comédia. Fique conosco para descobrir tudo. Eu sou uma mulher. Eu esqueci que você é uma mulher. Você está sempre tagarelando. Você diz que eu não te trato como uma mulher? Eu deixo você costurar. Eu deixo você cozinhar. Eu deixo você limpar as janelas. O que mais você quer? Linhas como essas fizeram milhões rirem, mas por trás do riso, algo muito mais pesado estava acontecendo. Algo que Audrey Meadows carregou em silêncio por décadas. E quando ela finalmente falou aos 73 anos, não foi com amargura, mas com uma verdade silenciosa e sóbria que mudou para sempre a forma como os fãs lembram de Jack Gleason. Para o público, Audrey Meadows era a esposa inteligente, equilibrada e paciente que ancorava a personalidade vulcânica de Ralph Kramden. Em The Honeymooners, ela era Alice, a voz da razão, o gênio cômico sutil que podia igualar Gleason linha por linha. Para muitos, parecia que eles tinham uma química magnética rara, que só poderia vir de profundo respeito e camaradagem. Mas a realidade por trás daquela imagem em preto e branco era muito mais complicada e muito menos afetuosa. Durante anos, Audrey nunca falou sobre o que realmente acontecia nos bastidores. Em uma indústria que frequentemente exigia silêncio de suas mulheres, ela jogou o jogo perfeitamente. Ela sorria. Ela ficava em segundo plano e nunca quebrou a ilusão. Mas as ilusões não duram para sempre. Nos seus últimos anos, Audrey começou a revelar a verdade discretamente, não em memórias explosivas ou entrevistas televisionadas, mas em cartas escritas à mão, confissões sutis e algumas raras conversas. E o que ela disse não destruiu o legado de Jack, mas o reformulou. Ela descreveu trabalhar com um homem cujo gênio era inegável, mas também sua necessidade de controle. Jack Gleason não era apenas a estrela de The Honeymooners. Ele era seu coração, seu cérebro e seu punho. Ele decidia qual seria o tom. Ele decidia quais cenas ficavam, quem tinha falas e como cada momento se desenrolava. E esse tipo de poder fazia o set parecer mais uma corda bamba do que um local de trabalho. Quando Audrey fez o teste para o papel de Alice pela primeira vez, Jack a rejeitou imediatamente. Ela parecia elegante demais, ele disse, muito refinada para ser convincente como uma dona de casa de classe trabalhadora. Indiferente, Audrey posou para um fotógrafo com um vestido de casa sem maquiagem e com o cabelo bagunçado. Ela enviou a foto diretamente para Jack. Só então ele concordou em dar-lhe uma chance. Aquela primeira impressão definiu o tom. Se Audrey quisesse fazer parte do show, teria que seguir as regras dele. E segui-las, ela seguiu, brilhantemente. Mas isso teve um custo. Ela nunca foi autorizada a alterar uma linha sem a aprovação dele. Roteiristas, diretores e até chefes de estúdio sabiam que, quando Jack estava no set, todos os outros seguiam suas ordens. Para Audrey, isso significava calcular constantemente até onde ela podia ir. Poderia ela aprimorar uma piada sem ferir o ego dele? Poderia sugerir um novo ritmo para uma cena sem ofender seu controle? Ela se tornou uma especialista em andar na corda bamba. Sua energia calma e medida tornou-se o contrapeso perfeito para o estilo bombástico de Jack. Mas não era porque eles tinham química de verdade. Era porque não tinham. As pessoas acham que nos dávamos bem porque tínhamos química, ela disse uma vez a um amigo. Mas funcionava porque não tínhamos. Era uma ilusão. E Audrey, sempre profissional, nunca saiu do personagem. Quando as câmeras rodavam, a energia deles faiscava. O público ria. Os críticos aplaudiam. Mas assim que a cena terminava, o calor evaporava. Jack raramente falava com Audrey fora das câmeras. Não havia festas após o show, nem risadas compartilhadas, nem momentos de afeto mútuo. Era tudo profissional. E, com o passar do tempo, o custo dessa desconexão começou a se acumular. O temperamento infame de Jack tornou o set um lugar de tensão. Ele não acreditava em ensaiar, o que significava que as performances eram frequentemente feitas em uma única tomada. Uma linha errada ou uma deixa perdida poderia desencadear uma explosão. Os membros da equipe descreveram o clima como eletrificado sempre que ele entrava, todos tensos, esperando para ver qual versão de Jack teriam naquele dia. Para Audrey, isso significava atuar constantemente sob pressão emocional. Ela tinha que ser impecável, não apenas em suas falas, mas em seu comportamento. Em qualquer passo em falso poderia irritá-lo, e mesmo quando ela fazia tudo certo, havia dias em que Jack a ignorava, ou pior, a humilhava na frente dos outros. E, ainda assim, ela ficou, não porque gostasse do ambiente, mas porque acreditava na arte. Audrey via The Honeymooners como algo maior do que ambos. Fazia as pessoas rirem. Dava às famílias da classe trabalhadora um espelho.
E ela não estava prestes a desistir só porque o preço era alto. Mas aquele preço? Ah, ele somava. Por trás de sua imagem pública composta, havia uma mulher constantemente lidando com o peso emocional da volatilidade de outra pessoa. O cansaço era real, e embora mantivesse o sorriso para as câmeras, confidenciava a amigos próximos que a experiência era profundamente desgastante. Mas desistir significava abrir mão de tudo pelo que havia trabalhado, e ficar significava suportar ainda mais. Audrey escolheu ficar, mas eventualmente ficar em silêncio não era suficiente, e à medida que envelhecia, sua determinação em proteger o mito começou a enfraquecer. Para o mundo exterior, Audrey Meadows parecia serena, composta e inabalável. Mas em privado, ela estava se desmoronando aos poucos, sob o peso de uma atuação que nunca realmente terminava. Trabalhar com Jack Gleason significava estar em constante alerta emocional. Seus humores ditavam o clima no set. Se ele chegasse animado, a equipe relaxava. Se ele chegasse taciturno, todos congelavam. Audrey não estava apenas atuando, ela estava sobrevivendo. Cada momento no set de The Honeymooners era repleto de imprevisibilidade. Gleason recusava ensaios, exigia respeito e operava com um temperamento explosivo. E à medida que o show ganhava impulso, também aumentavam seus acessos de raiva. Os diretores tornaram-se cautelosos, os roteiristas andavam em ovos, e Audrey, que interpretava a esposa, tornou-se o amortecedor emocional diário. Ela não podia reclamar, não podia chorar, apenas entregava as falas. A energia de Jack Gleason podia ser elétrica, mas também era dominadora. Às vezes, ele gritava pelo palco sem aviso. Às vezes, ele ignorava completamente Audrey por dias. Outras vezes, ele zombava publicamente de sua interpretação apenas para elogiá-la horas depois como se nada tivesse acontecido. Esse turbilhão emocional tornou-se uma rotina que Audrey suportava em silêncio. Não havia espaço seguro para processá-lo. Não havia departamento de recursos humanos, nem clamor nas redes sociais. Se Audrey tivesse se manifestado nos anos 1950, teria sido rotulada como difícil, uma sentença de morte para mulheres no entretenimento. Em vez disso, ela sorriu. Ela agradeceu a Jack em entrevistas. Ela interpretou a coestrela leal e nunca deu a entender a pressão que estava enfrentando. Para os fãs, o show era alegre. Nos bastidores, era tudo menos isso, mas aqueles mais próximos dela sabiam. Em conversas silenciosas, ela confessava seu crescente desconforto. Ela falava sobre a solidão, a imprevisibilidade e a tensão diária que vinham com o fato de ser a parceira de cena de Gleason. Alguns dias, ela ia para casa em lágrimas. Em outros dias, ela simplesmente se fechava. Mas ainda assim, nunca disse uma palavra publicamente. Ela acreditava que proteger a ilusão era importante, que os fãs precisavam do mito mais do que ela precisava de vindicação. Não era apenas autossacrifício, era sobrevivência. Os executivos da CBS pressionaram-na a ficar. Eles lembraram-na de que a química entre Ralph e Alice não poderia ser replicada. Prometeram mais oportunidades, mais dinheiro e desencorajaram discretamente qualquer menção de conflito nos bastidores. Audrey concordou, não porque era fraca, mas porque era forte o suficiente para calcular o custo de falar. Naqueles anos, o silêncio era a única forma de controle que ela tinha, mas esse silêncio a desgastava. Conforme os anos passaram, Audrey mudou para outros papéis. Ela assumiu partes que lhe deram mais autonomia, mais respeito. Mas mesmo assim, as memórias de The Honeymooners persistiam. Sempre que o nome de Jack surgia, seu comportamento mudava sutilmente. Seus olhos se estreitavam ligeiramente. Seu sorriso ficava mais tenso. E aqueles próximos a ela sabiam que havia histórias que ela ainda não tinha contado. Isso mudou quando ela estava na casa dos 70 anos. Já não sob o microscópio da indústria, Audrey finalmente se permitiu falar. Não com raiva, não com sensacionalismo de tabloides, mas com uma honestidade tranquila e ponderada. Em algumas entrevistas selecionadas e cartas trocadas entre amigos e no subtexto de suas memórias, Audrey começou a escrever uma história diferente. Ela reconheceu o gênio de Jack, seu timing, seu carisma, sua rara habilidade de dominar um palco com um único olhar, mas ela também reconheceu a dor que ele deixou em seu rastro. Ela descreveu como a volatilidade dele transformava cada dia no set em uma aposta emocional, como o silêncio dele podia ser tão punitivo quanto seus rompantes, como ela se sentia mais como um adereço do que como uma parceira. E ainda assim, ela nunca tentou destruí-lo. Essa nunca foi sua intenção. Audrey era muito graciosa para isso. Em vez disso, ela simplesmente contou a verdade. Ela disse isso claramente, sem malícia. Jack Gleason era brilhante e brutal. Trabalhar com ele foi um privilégio e um castigo. Ele construiu algo icônico, mas não o fez sozinho. E o custo de sua grandeza foi muitas vezes pago por aqueles ao seu redor. Ela não queria vingança, ela queria compreensão. Em suas memórias, ela escreveu: "Fizemos história, mas teve um preço. Para ela, esse preço foi a fadiga emocional, anos de autocensura.
censura e a dor de saber que sua própria história ficou sem ser contada por muito tempo. Mas ao finalmente revelar sua experiência, Audrey deu voz não apenas a si mesma, mas a inúmeros outros que suportaram um silêncio semelhante em nome da arte. A confissão dela não apagou a magia de The Honeymooners, acrescentou a ela, tornou-a humana. O programa não era ótimo porque as estrelas se amavam, era ótimo porque era real. E a realidade, como Audrey finalmente deixou claro, raramente é tão limpa quanto uma piada. The Honeymooners não era apenas um programa de televisão, era uma pedra angular cultural. Ressoou através das gerações, citado infinitamente, apreciado em reprises e gravado nos corações dos espectadores. Mas o que o público nunca viu foi quão frágil aquele brilho realmente era. O segredo não estava na escrita, nem mesmo nas atuações. Era o delicado equilíbrio diário que Audrey Meadows realizava. Fora das câmeras. Enquanto Jack Gleason era imprevisível e maior que a vida, Audrey tinha que ser o contrapeso. Ela estabilizava o show. Ela absorvia seus desabafos, seus silêncios, seus humores que podiam mudar num instante e fazia tudo isso enquanto mantinha sua atuação impecável. Comédia é timing, mas para Audrey era também gestão de tensão. Isso é o que tornava suas revelações tão profundas. Ela nunca criticou Jack. Em vez disso, revelou o quanto precisava se controlar apenas para acompanhá-lo. Em uma entrevista da Lia, Audrey descreveu Jack como um furacão para o qual você não podia se preparar. Alguns dias ele era caloroso, encantador, até mesmo encantador. Em outros, ele podia humilhar você sem piscar. A atmosfera no set não era alegre, era elétrica com ansiedade, e essa corrente era mais forte entre Alice e Ralph. O que o público via como química era muitas vezes um conflito da vida real filtrado através da comédia. Audrey disse: "Nunca fomos próximos o suficiente para ficarmos confortáveis." Essa frase sozinha muda tudo. Ela reformula a série não como o produto de amor e respeito, mas como o resultado de dois profissionais andando na corda bamba, fingindo ser um casal enquanto mal se falavam nos bastidores. Mas nessa contradição, calor na tela, gelo fora, tornou-se algo mais do que ficção. Tornou-se realidade com todas as suas complicações. Audrey nunca afirmou ser perfeita. Ela tinha seus arrependimentos. Às vezes, ela se perguntava se deveria ter se afastado mais cedo ou falado antes, mas também sabia que naquela época não era o momento certo. Nos anos 1950, o silêncio era esperado. Mulheres que desafiavam homens poderosos raramente tinham uma segunda chance. Ela não estava disposta a arriscar tudo o que havia construído, então interpretou o papel. Ela interpretou melhor do que qualquer um, e quando Jack faleceu em 1987, Audrey não celebrou nem lamentou publicamente. Ela apareceu silenciosamente e respeitosamente, sem entrevistas, sem drama, apenas um adeus silencioso ao homem que definiu e, de muitas maneiras, moldou os anos mais difíceis de sua carreira. Para uma amiga, ela disse mais tarde: "Eu o perdoei, mas nunca esqueci." Essas palavras, simples e discretas, disseram mais do que 1000 histórias de tabloides poderiam. Ela não estava buscando piedade, ela estava buscando paz. Nos seus últimos anos, ela refletia frequentemente sobre aquela época. Ela não desconsiderava o brilho de Jack. Ela o chamava de raro, mas também dizia que vinha com danos colaterais. Que para cada piada que fazia a América rir, alguém estava mordendo a língua nos bastidores. Ela não precisava destruir o mito. Ela só queria abrir espaço para a parte dela. Sua história ressoou porque não tentou reescrever a história, mas esclarecê-la. Lembrou-nos de que a performance muitas vezes vem com dor e que o legado deve ser compartilhado, não acumulado. A voz de Audrey Meadows, firme e sábia em seus 70 anos, tornou-se a voz de toda mulher que manteve a cabeça baixa em nome da harmonia. Ela nos mostrou que o silêncio nem sempre é força, e que falar, mesmo tarde, ainda é corajoso. Quando finalmente compartilhou sua verdade, ela não subiu ao palco como Alice. Ela não interpretou a contraparte, a esposa ou o sorriso paciente. Ela estava ali como Audrey, uma mulher que suportou, que perseverou e que finalmente falou. E isso, no final, pode ser seu papel mais poderoso de todos.